Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-nos aqui, Senhor, na tua presença para te adorar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que és formoso, Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E vamos ficar até aqui nesse versículo. Irmãos, no nosso momento missionário, gostaria que juntos fizéssemos uma reflexão e assim orássemos, intercedêssemos como igreja do Senhor. Aproveitando assim esse momento de que não só falamos sobre missões, mas de maneira específica, mas também de que como igreja missionária, como que nós agimos e como o nosso agir ele pode impactar e fazer alguma diferença.
E o que fica claro na palavra do Senhor nesse texto que nós lemos é que, de fato, a cada dia que se passa se evidencia mais os dias em que estamos vivendo, os últimos dias da humanidade. Sabemos que, como está escrito, como o próprio Senhor disse, por mais que a maldade, o mal cresça, será apenas o princípio das dores. Será apenas o princípio, porque muito mais ainda dores e males se levantarão nesse mundo. Mas isso não significa dizer que por causa do cumprimento da palavra de Deus, o mal cresce e, consequentemente, os sofrimentos, nós não devemos orar ao Senhor e não devemos clamar a Deus para que esse cenário seja sempre mudado, para que Deus venha sempre a vir com a sua intervenção e mudar realidades. Sim, a cada dia que se passa, as nações entram em conflito, a cada dia que se passa, o mal cresce, o ódio, a falta de amor. Mas isso não significa dizer que porque a palavra de Deus está se cumprindo, que nós não devemos interceder pelo mundo e pela sociedade para que Deus intervenha. Um exemplo disso, irmãos, do que nós enxergamos de ódio, dessa falta de amor, é o que todo mundo viu nos jornais essa semana, onde um homem foi morto, assassinado dentro de um supermercado por uma coisa tão banal. Alguns dizem que é por causa da cor dele, outros vão dizer que é porque é pobre, porque um é privilegiado e outro, mas o que sabemos é que tudo isso é a falta de amor, é o ódio que cresce a cada dia. E eu convido você a, juntamente comigo, nós como igreja, exercermos a nossa função que o Senhor nos deu de clamar e orarmos, irmãos, intercedendo para que o Senhor venha intervir, o Senhor venha mudar essa realidade, se assim for a sua vontade. E vamos orar agora, nesse momento, contra o crescimento da violência, o ódio e da falta de amor, que tem feito com que a cada dia que se passe o mundo entre nesse caos. Eu convido você a, juntamente comigo, fazer essa oração nesse momento, essa intercessão, clamando ao Senhor. Então, oremos. Senhor, nós queremos assim usar da graça e da capacidade que o Senhor nos deu como igreja, de que quando nos reunimos, assim como o povo teu, em tua palavra está escrito, Deus, que o Senhor está em nosso meio. E que aquilo que nós oramos e intercedemos diante de ti, em concordância, Senhor, tu nos escuta, tu nos atende. Sabemos que a cada dia que se passa, Deus, o amor tem se esfriado, quase não há mais. A violência cresce, o ódio, Senhor. As pessoas, elas causam mal ao próximo por coisas banais, por coisas que não têm sentido, Senhor. E queremos interceder para que o Senhor venha intervir na nossa nação, nesse mundo, Pai, contra todos esses males, Senhor. Para que famílias não sofram a dor da perda, como a família daquele homem que morreu essa semana está sofrendo. Como muitos familiares sofrem, Deus, porque em um trânsito, por causa de uma briga e um estresse, uma pessoa mata outra. Como muitas pessoas que sofrem porque bandidos assaltam e tiram a vida sem dó nem piedade, Senhor. Deus, de fato, o amor tem se esfriado. Os pais e os filhos já não se amam como deveriam. A sociedade destila cada vez mais ódio. Nas redes sociais as pessoas distribuem ódio gratuitamente, Senhor. Expressam com as palavras, digitam aquilo que está em seu coração, ofendendo as pessoas, Senhor. Isso só cresce, Deus, cada dia que se passa. Mas como igreja reunida aqui, queremos clamar
e que o nosso clamor se faça evidente diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que não somos nada, Deus, mas que necessitamos, carecemos, Deus, da Tua graça. E que a sociedade também carece e necessita. Que venham abandonar o seu ódio, que venham abandonar a sua violência e venham a reconhecer que necessitam de amor, que necessitam do Teu amor, que necessitam amar, Senhor. É a nossa oração, nosso clamor, Pai, que em nome de Jesus, para que o nome de Cristo seja glorificado, mesmo que tudo isso seja apenas o princípio de todas as dores, sim, Deus, o Teu nome seja exaltado, porque Tu escolheste um povo para Ti, um povo para dar testemunho nesses últimos dias do Teu grande amor, Senhor, da Tua grande graça. Senhor, é a nossa oração, nosso pedido. E livra-nos também, Senhor, de todos esses males. Nós assim oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Que assim nessa noite eu gostaria assim, até pegando dentro dessa temática, trazer uma mensagem baseada no texto de Josué, no capítulo 1, e onde trabalharemos aqui esse texto, esses primeiros 9 versículos do capítulo 1. É um texto muito conhecido, especialmente o verso 9 do capítulo 1 de Josué, onde nós falaremos sobre o dia do finalmente, aqui baseado nesse texto, pegando a história aqui do povo de Israel, trazendo assim uma aplicação para os nossos dias e para a nossa vida como igreja do Senhor. Josué capítulo 1, se você tiver com dificuldade, Josué é o 5º livro da Bíblia, e então você encontrará rapidamente aí, caso você esteja com dificuldade de encontrá-lo. Josué capítulo 1, a partir aí do verso 1, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, no nome de Jesus. O dia do finalmente, como vou assim denominar esta mensagem, pois este episódio ao qual nós acabamos aqui de ler está acontecendo exatamente depois da morte de Moisés, que era assim o grande líder, aquele a qual Deus escolheu e separou para livrar ou libertar o povo de Israel da servidão do Egito. E após a morte do mesmo, Moisés, aqui inicia-se o fim, acaba um ciclo, inicia-se um novo ciclo,
a saber, a entrada da terra prometida. E assim, por essa razão, estou chamando o dia do finalmente, pois aquela promessa que o Senhor havera prometido há muito tempo atrás, que daria aquela terra ainda lá a Abraão, estava chegando, entendendo nós que essa fala para os nossos dias, esse episódio era sombra do que haveria de vir, a saber, em Cristo Jesus. E um dos pontos principais que nós podemos assim perceber dentro dessa leitura que nós fizemos são as instruções dadas pelo Senhor a Josué, para que ele assim pudesse adentrar a terra prometida. Deus assim podemos observar tratando diretamente com Josué agora, e este que como troca, como retorno para o Senhor, estava ali devotando a sua fé, a sua obediência, colocando totalmente o seu coração no Senhor. E, queridos irmãos, a conquista aqui de Canaã, como é o livro de Josué, pois eles estavam tomando posse dessa terra, se deu por volta do ano 1400 a.C., entrando assim o povo na terra prometida. Até que, após muita luta, muita batalha, o povo chega diante da terra. Moisés, como falei, morre, Josué assume o posto, e aqui, encorajado pelo Senhor, a palavra do Senhor veio a Josué, o encorajando a seguir em frente. E chega o dia do finalmente, aonde o povo vai assim desfrutar do cumprimento da promessa do Senhor. E, em primeiro lugar, nessa noite, eu gostaria de falar sobre a caminhada rumo a Canaã, pois, queridos irmãos, até o ponto de chegada há uma grande caminhada. E, como igreja do Senhor, nós precisaremos e precisamos entender que até chegar o dia de Cristo, de fato, vir buscar a sua igreja, nós teremos uma longa caminhada. E essa caminhada exigirá de nós compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas, a vivermos, de fato, uma vida para o Senhor. E aqui eu gostaria de fazer algumas observações acerca da vida do próprio Josué, como podemos perceber no versículo 1, versículo 2 e o versículo 7, onde Deus está dirigindo-se a ele, a Josué, depois da morte, diz aí o verso 1 de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então percebamos aí que sempre que era dirigido-se à pessoa de Moisés, estava referindo-se a ele como um servo do Senhor, versículo 1, versículo 2 inicia, meu servo Moisés, novamente. Nós podemos aqui, então, perceber essa fala da parte do Senhor quando se dirigia para Josué, mostrando assim que Moisés era, de fato, um servo fiel, alguém de coração no Senhor, que obedecia aquilo a qual o Senhor o orientava a fazer. E aqui, então, entra em ação Josué, que era o auxiliar, ou seja, o ajudante de Moisés, durante uma boa jornada aqui do povo, após sair ali do Egito. Josué sempre estava com Moisés, sempre andava com Moisés, estava sempre observando aquela relação que Moisés tinha com o Senhor Deus. E aqui fica uma rápida aplicação para as nossas vidas. Com quem nós temos andado? Com quem nós temos aprendido? A quem observamos durante a nossa caminhada como cristão? Quem é a nossa referência? Nossa maior referência, claro, deve ser o Senhor, em primeiro lugar. Mas nós precisamos observar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que de certa forma nos inspira, e que muitas vezes nos inspira tanto a tal ponto que nós até começamos a falar parecido, a vestir parecido, a agir parecido. E Josué tinha como a sua referência Moisés, servo do Senhor, a qual o próprio Deus, se dirigindo para Josué, deixou isso bem claro. Moisés, meu servo, versículo 1, versículo 2, versículo 7. Josué estava sempre próximo a Moisés, como Eliseu estava com Elias, como os apóstolos estiveram com Jesus, como Timóteo esteve com Paulo. Provérbios capítulo 13, o verso 20, diz o seguinte, anda com o sábio e serás sábio. Nós precisamos observar com quem nós temos andado.
Precisamos atentar para isso, pois o dia do finalmente irá chegar e isso contará em muito para que permaneçamos firmes na nossa caminhada no Senhor, pessoas que nos aproximem do Senhor, que também nos inspire a estar perto e próximos do Senhor. O proceder de Moisés, de Josué, trouxe então assim para ele um lugar honroso, pois Deus via o desejo do coração de Josué de também estar próximo do Senhor. Diz lá em Êxodo que quando Moisés estava falando com Deus, Josué estava sempre próximo à tenda do encontro. E Deus, claro, sondava e observava tais coisas. O versículo 2, porém, Deus continua ali para Moisés, na caminhada rumo a Canaã, nós podemos observar que Deus orienta o seu servo Josué agora a estar pronto, quando ele diz aí no versículo 2, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então o Senhor começa a dar instruções ao seu servo agora, Josué, para que ele estivesse preparado, ou seja, estivesse a postos, não apenas ele, como todo o povo, pois o dia do finalmente estava chegando, e nós, queridos irmãos, precisaremos estar atentos a isso também. E o versículo 3, o Senhor continua a falar com Josué, dizendo o seguinte, que como prometeu a Moisés, todo lugar onde eles pusessem os pés, ele os daria. E assim, então, o Senhor vai seguindo as suas instruções para o seu povo, para que eles adentrassem até que chegassem ali o dia do finalmente. Vale observar algo aqui no versículo 2, que Deus diz ali para Josué que eles atravessariam o rio, e nessa época aqui, a qual os israelitas estavam para chegar o dia do finalmente, eles enfrentariam a fúria do rio, que estava na sua época de cheia, conforme nós podemos perceber em Josué, no capítulo 3, o versículo 15. O rio ficava de ponta a ponta, ou seja, o rio já era algo grande por vida, mas na época da cheia ele ficava ainda mais cheio do que o normal. Poderia, por gentileza, fechar a janela? Então, o rio ficava mais cheio. Isso, humanamente falando, dificultaria a entrada do povo ali à terra prometida. Porém, a fúria das águas, a violência da enchente, não os impossibilitaria de chegar ao outro lado. Não os impediria de adentrarem a terra da promessa, pois o próprio Senhor havera prometido ao seu povo que eles entrariam na terra que emana leite e mel. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. Números, no capítulo 23, o verso 19, o Senhor já havia falado para esse mesmo povo, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Queridos irmãos, nós servirmos a um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra e que não está detido sobre hipótese alguma por nenhum obstáculo. Não há nada que impeça o Senhor de cumprir a sua palavra. Não há rio na sua maior cheia que nos impeça de atravessar e chegar ao local que o Senhor prometeu que nós chegaríamos. Nada pode nos impedir. Nós precisamos compreender isso. Josué, lá no capítulo 21, ele registra algo interessante no verso 45, que de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, porque o Senhor é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Por isso, queridos irmãos, conforme Hebreus, capítulo 10, o verso 23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e Ele cumprirá. Até o último dia, até a sua vinda para buscar a sua igreja, Ele cumprirá. Para isso, nós precisamos entender que até o dia do finalmente há toda uma caminhada, e que nessa caminhada nós precisaremos estar firmados no Senhor. Para chegarem até aqui, em Josué, no capítulo 1, os israelitas, eles passaram por períodos de duras provações, é fato. Enfrentaram as suas tribulações, enfrentaram perseguições, alguns que ficaram pelo caminho,
alguns que se rebelavam contra o Senhor, alguns que demonstravam ter corações incrédulos e ingratos para com o próprio Deus, que havia os libertado da terra da servidão, que havia ali feito jorrar água de uma pedra, antes disso abriu o mar para que eles passassem, até chegar aqui o dia do finalmente, Josué capítulo 1, o povo, muitos deles, suportaram sim as suas duras provas, perseveraram, mas outros endureceram e rebelaram-se contra o Senhor. Mas havia sempre os remanescentes fiéis, havia aqueles que permaneciam firmes e inabaláveis no Senhor, desse o que desse, custasse o que custasse. Eles estavam firmes no Senhor, pois haviam entendido todo o propósito do Senhor para as suas vidas. Essa terra que serviria agora de descanso para os israelitas, queridos irmãos, é o que nós, Igreja do Senhor, aguardamos em Cristo Jesus, a nova Jerusalém, a vida eterna nele, pois foi isso que ele veio fazer. Em termos de interpretação e comparação típica, nós podemos citar aqui Hebreus capítulo 4, verso 8, que isso era apenas uma sombra da herança celestial. E é nisso que nós cremos, pois o verdadeiro descanso, o descanso eterno, nós aguardamos em Cristo. Quando Ele vier que nos levar para o céu, adentraremos a uma terra onde nada mais do que nos aflige, nos afligirá novamente. Nem pandemia alguma, nem perseguição alguma, nada mais nos afligirá. Muitos estão temerosos com a nova onda de possibilidade de Covid, de outras coisas piores que vão surgir, e nós acreditamos que vão, mas vai chegar um tempo que tudo isso vai findar, que nós adentraremos a terra prometida, e tudo isso ficará do outro lado do rio. Mas para isso nós precisaremos estar firmes no Senhor, precisaremos estar firmado nele. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, o verso 25, está escrito o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É isso que nós aguardamos, e é isso que nós devemos esperar ansiosos, confiantes no Senhor. Poderia aqui, queridos irmãos, até citar que você vai passar o rio, que você vai prosperar e vai conquistar aquilo que tem se dito que você não vai chegar, que não vai acontecer, vai, porque como a teologia da prosperidade tem se pregado. Mas, talvez para a tristeza de muitos, a promessa, queridos irmãos, não é para cá. A promessa é para a eternidade. A nova terra não é mais aqui. A nova terra será na presença do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E nele nós esperamos e aguardamos confiantes. E precisamos nos apegar a essa promessa. Até chegarmos lá, queridos, enfrentaremos muitas adversidades também, muitas dificuldades nós passaremos. Eu diria até que nós já temos enfrentado, como preguei aqui em uma das últimas mensagens. Nós já temos que permanecer firmes no Senhor, confiantes no Senhor, pois aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Precisamos estar firmes nele. Infelizmente, durante a nossa caminhada, a nova Canaã, nós enfrentaremos também, além das perseguições, veremos melhor aqueles que se rebelarão e deixarão a Cristo. Aqueles que endurecerão seu coração por alguma razão ou causa, e de forma alguma desejarão mais saber do Senhor, e viverão vidas e caminhos obstinados, totalmente contrário àquilo que o Senhor deseja para as suas vidas. Mas o dia do finalmente vai chegar, e somente aqueles que de fato estiverem com o Senhor passarão. E nós precisamos estar atentos a isso, porque este dia chegará. Por isso, fique firme no Senhor. O Deus que prometeu é fiel para cumprir e o fará. Confiemos no Senhor. A nossa caminhada já está sendo feita. Que nessa caminhada estejamos nós com o Senhor, sejamos nós reconhecidos pelo Senhor como servos bons e fiéis que entrarão no descanso eterno. Em segundo lugar, nós podemos perceber aqui, no dia do finalmente, a maior bênção da promessa. Registrada aqui, então, no capítulo
4 e 5, especialmente a parte final do verso 5, quando o Senhor continuou falando aí com Moisés, o verso 5, que ele disse o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Até o dia do finalmente, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele cumpre exatamente como diz. A sua palavra não é diminuída sobre hipótese alguma. O versículo 4 é dito aqui as dimensões daquilo que o Senhor daria ao seu povo. Texto esse que, claro, foi registrado também lá em Deuteronômio, no capítulo 11, o verso 24. E Deus cumpre assim com a sua promessa. No versículo 5 diz ainda que ninguém resistiria a vocês. Era Deus falando para Josué e, consequentemente, o povo de Israel. Nenhuma nação resistiria a eles, pois para chegar aqui, a terra prometida, eles travariam muitas batalhas, muitas lutas eles enfrentariam. E era muito comum, queridos irmãos, os enfrentamentos nessa época. As batalhas eram travadas, mas ninguém resistiria a você, disse o Senhor a Josué. Porém, queridos irmãos, diferentemente deste período aqui, do dia do finalmente para a terra, a terra prometida, a qual Deus havia prometido ao seu povo, diferentemente desse período, o nosso maior adversário não será pessoas. O nosso maior adversário, para chegarmos até lá, será a nossa própria natureza pecaminosa, tendenciosa a correr por caminhos abomináveis aos olhos do Senhor. E nós precisaremos estar atentos a isso. Até o dia do finalmente nós precisaremos, pois travaremos grandes batalhas e não tenhamos nós por inimigo o nosso próximo ou o nosso semelhante. Foi isso que Jesus alertou os seus discípulos lá em Mateus capítulo 5, verso 43 ao 48. Jesus desfez totalmente essa possibilidade. O nosso maior adversário não são as pessoas. Não, porque fulano está me perseguindo, especialmente tempo político, né? As pessoas arrumam muitos adversários. Mas esse não é o nosso grande adversário. Nosso grande adversário somos nós mesmos. O nosso coração que é tendencioso a práticas que desagradam ao Senhor. Nossa luta maior, queridos, disse Paulo lá em Efésios capítulo 6, o versículo 12, é contra os principados e potestades e dominadores deste século. E a luta está travada. E nós precisaremos estar no Senhor. E a maior bênção da promessa para Josué foi que o Senhor estaria com ele. E nós podemos assim, então, trazer para nossas vidas a presença do Senhor. Afastaria, claro, aqui de Josué qualquer ameaça à sua própria vida. Pois quem resistirá ao Senhor? Quem o resistiria? Assim como o Senhor disse ao respeito de Josué, o próprio Senhor disse para nossas vidas também, para mim e para você. Se estivermos com o Senhor, nós chegaremos ao propósito final das nossas vidas, a vida eterna em Cristo Jesus. A grande pergunta é, como Josué estava com o Senhor, andava com o Senhor, dava atenção à voz do Senhor. Estamos nós também com o Senhor? Desfrutamos nós dessa bênção maior, que é a presença dele conosco, pois ele está conosco. O Senhor nunca se afastou de ninguém. As pessoas que se afastam do Senhor, lá em Tenório, quando geralmente estamos falando dessa comparação, eu gosto de citar o exemplo da sombra de uma árvore. Quando nós estamos andando na rua, que a gente vê uma árvore, a tendência é ir por baixo para ter um alívio de alguns segundos daquela sombra. Se formos até a árvore, teremos sombra. Se não formos, a árvore nunca virá até nós. Ou alguma árvore já foi alguma vez até os irmãos para aliviar o calor. O Senhor sempre estará conosco. Se estiver a presença do Senhor todos os dias de nossas vidas, nós enfrentaremos as lutas que o apóstolo Paulo disse que travaríamos e passaremos e seguiremos
firmes até que Cristo venha buscar a sua igreja. Temos estado nós com Cristo. Andamos nós com Ele. Temos ouvido a sua voz, dado atenção à sua voz. Temos colocado em prática os seus ensinamentos para sermos irresistíveis diante do pecado, das paixões, dos desejos desenfreados desse mundo. O Senhor sempre estará conosco. O Senhor nunca nos deixará. E foi isso que ele disse aqui a Moisés, quando o Senhor estava falando aqui no verso final, parte final aí. Interessante que Deus, falando para Moisés, para Josué, ele disse que assim como esteve com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca abandonarei. O Senhor usa dois verbos para comunicar-se com Josué. E observando aqui, o deixar, é como se Deus quisesse dizer para Josué: você nunca vai se sentir solitário, você nunca vai se sentir sem companhia, eu serei o seu suporte, você não ficará só. Afinal, Josué iria conduzir um grande povo, um povo numeroso, e o Senhor disse: você nunca vai se sentir só naquilo que eu o chamei para ser, eu sempre estarei com você. Se faltar pessoas, eu serei a maior presença. Queridos, nós, se estivermos verdadeiramente com o Senhor, nunca nos sentiremos só. A presença do Senhor será a nossa melhor e maior companhia. Nos dias em que talvez ninguém vai nos entender, terá um Senhor para nos entender. Para isso nós precisaremos estar com esse Senhor. Essa é a maior bênção da promessa. E aí o Senhor ainda usa o outro verbo, abandonar. É como se Deus estivesse falando para Josué e também para as nossas vidas. Eu nunca abrirei mão da sua vida e daquilo que eu prometi. Não vais estar desamparado, desprotegido. Serei a sua força. Você não ficará em apuros. Foi isso, em outras palavras, que o Senhor falou para Josué. E nós podemos perceber essa promessa ainda cumprindo-se aqui em Josué, no capítulo 10, o versículo 6, especialmente, quando Josué, na sua oração, ele faz o seguinte, no capítulo 10, o versículo 6, não abandone os seus servos. E este dia, queridos, foi o dia que nós conhecemos como a parada do sol. Só que, segundo alguns estudiosos, quem parou não foi o sol, Deus parou o universo, mostrando que estava com o seu servo, que não o abandonou, que eles iriam chegar ao lugar da promessa. Mas para isso vale lembrar que para a maior bênção da promessa ser de fato desfrutada, aquele a qual foi prometido estava com o abençoador o tempo inteiro. E nós precisaremos estar com o Senhor. Deus estará conosco. O braço forte do Senhor, queridos irmãos, sempre nos conduzirá. Não nos apoiemos nós na nossa própria força. Como disse Paulo lá em Efésios capítulo 6, o versículo 10, apoiemos nós na força do nosso Senhor. Muitos têm ficado porque consideram-se fortes e espertos demais, capazes demais. A nossa força deve ser o Senhor. Ele deve ser a nossa fortaleza todos os dias. Pois a nossa luta não é nesse tempo, contra as coisas desse tempo, é contra os principados e potestades. Não esqueçamos nós disso. E não esqueçamos ainda que o Senhor estará conosco. Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará. E em terceiro e último lugar, condições, queridos irmãos, que não se pode negligenciar até o dia do finalmente. Versículos do 6 ao 8, Deus continua falando com o seu servo Josué, e ele diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos irmãos, uma orientação do Senhor aqui é dada para Josué. E dessas orientações, e o melhor, dessa orientação que o Senhor dá, é preciso aqui inteirar que o Senhor frisou e focou para Josué um ponto que seria determinante até o dia do finalmente, que será determinante também para as nossas vidas e a nossa caminhada com Cristo, a obediência. O versículo 7 aí, o Senhor disse o seguinte, que ele fosse forte, corajoso, muito corajoso, e tivesse o cuidado de obedecer a toda a lei, sem que se desviasse dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E que nem um instante ele enveredasse por outro caminho. Essa foi uma orientação, uma exortação, uma instrução, um conselho que o Senhor deu precioso para Josué, que ele não se apartasse da palavra dia e noite e que ele fosse forte e corajoso. E torno aqui lembrar, para as nossas vidas, precisaremos obedecer. Não enveredar nem para a direita nem para a esquerda, queridos irmãos, propostas virão, propostas têm vindo e continuarão a vir. Sejamos nós fortes, corajosos. Está chegando um tempo que nós vamos precisar ser fortes e corajosos para continuar firmes no Senhor. Fortes, como eu falei, de não se apoiar na nossa força, mas na força do Senhor. E corajosos, não para dizer qualquer coisa a qualquer um, mas para ter uma identidade em Cristo, verdadeira e genuína. Nós precisaremos ser assim. Foi isso que o Senhor convocou e chamou a Josué, pois, consequentemente, todo o povo precisaria ser assim também. O versículo 7, o Senhor falou disso, a obediência, um dos princípios para o êxito, para que as coisas de fato dê certo. Para o triunfo, Josué precisaria obedecer, precisaria ter assim, para que tudo dê certo, algo na sua caminhada e chegada até a terra prometida, a obediência à frente antes de qualquer coisa. Foi o que Deus havia dito aqui em Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus estava falando ainda para Moisés. O Senhor disse que teria as bênçãos da obediência, mas que teriam as consequências, ou em outras palavras, a maldição da desobediência. Então, o Senhor, mais uma vez, afirma para Josué, é preciso obedecer. Meus queridos irmãos, somente uma igreja submissa à palavra, que acata para si os ensinamentos da palavra, que põe em prática os ensinamentos, se tornará uma igreja não apenas militante, mas triunfante. E nós precisaremos entender isso. Para chegarmos até lá, para termos êxito ao final de tudo, temos que ser uma igreja que obedece e que põe em prática. Agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar. Temos visto nos nossos dias a grande tendência que virá mais à frente, que já está começando, eu diria. Aqueles que estão dizendo que a Bíblia deve ser atualizada para amoldar ao padrão deste mundo. Creio que os irmãos viram aí os comentários nas redes sociais. A Bíblia está ficando ultrapassada, ela tem que ser atualizada. Pois se ela não for atualizada, em outras palavras, as igrejas esvaziarão. Queridos, isso é algo triste e lamentável, mas uma condição que não se pode negligenciar até o dia do finalmente é a obediência. Isso o Senhor não negociará com ninguém. Não negociará com ninguém. E nós precisaremos estar cientes disso. Deus disse muito claro para Josué, siga o que o meu servo Moisés lhe instruiu, lhe orientou. 1 João, capítulo 2, o verso 17, diz o seguinte, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente aqueles que andam em obediência prevalecerão e chegarão lá no dia do finalmente
e alcançarão os propósitos pelos quais o Senhor chamou, a saber, a vida eterna em Cristo Jesus. Somente assim nós alcançaremos. O Senhor ainda falou para Moisés algo que nós precisamos não negligenciar. O versículo 8, Deus disse para Moisés o seguinte, que ele não deixasse de falar das palavras deste livro, ou seja, transmitir para o povo que eles precisariam obedecer e seguir exatamente como o Senhor havia dito, que ele não deixasse de meditar nelas dia e noite. Em outras palavras, nós podemos aprender que o Senhor estava dizendo para Josué que ele não podia se apartar de forma alguma da palavra. Ele precisava dela dia e noite, 24 horas por dia, estar atento à palavra do Senhor. Deus trata de forma aqui pedagógica com Josué, que ele precisaria ali transmitir a vontade do Senhor ao povo, reconhecer os preceitos do Senhor e praticá-los. O Salmo 1, queridos irmãos, o versículo do 1 ao 3, se você puder abrir comigo. Salmo 1, verso do 1 ao 3. Salmo 1, do 1 ao 3. O Senhor diz o seguinte, Salmo 1, do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Isso aqui, queridos, é o que nós podemos e conhecemos, podemos chamar e conhecemos como um salmo sapiencial, um salmo didático, onde Deus, através do salmista, está transmitindo um ensinamento, e esse ensinamento aqui, ele traz instrução acerca exatamente do obedecer à lei do Senhor, à sua palavra. Que aqueles que, de fato, quisessem prosperar, eles precisariam obedecer. E nessa palavra prosperar, nós precisamos entender não apenas como a parte material, mas de fato ter uma vida simples no Senhor, onde nós poderemos ter a certeza de que aconteça o que acontecer, venha a pandemia que vier, ocorra o que ocorrer, circunstâncias que possam nos acometer, nós temos a certeza de que o nosso Redentor vive e que breve voltará para nos buscar. E que tudo isso terá um fim. Tudo isso chegará ao seu determinado fim. Mas para isso, o Senhor aqui continuou a instruir a Moisés. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Obedeça a palavra. Não se aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Foi exatamente isso que o Senhor ordenou. Versículo 9 aí, Deus continua frisando para Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sejamos nós fortes e corajosos. O Senhor estará conosco por onde nós andarmos. Estejamos nós, portanto, com o Senhor em obediência, seguindo convictos da promessa que Ele já nos fez em Cristo Jesus, que se cumprirá brevemente. E assim nós descansaremos das nossas lutas e fadigas. Precisamos estar assim confiantes. Por isso, para encerrarmos, queridos irmãos, estamos nós em uma peregrinação, em uma caminhada rumo ao céu. Estamos nós, assim, diante dessa caminhada proposta. Por isso, tomemos nós a nossa cruz e sigamos o nosso Senhor e Salvador Jesus firmes, obedientes, entendendo que Ele está conosco,
e estará conosco até o dia que Ele vier para nos buscar. Essa presença, ela é tida em nós através do Seu Espírito, que nos convenceu e que nos consola, que nos consolará todos os dias até que Ele venha. Estejamos nós com Ele, obedeçamos a Sua palavra, para que, como igreja e povo do Senhor, triunfemos no nosso Salvador Jesus Cristo. Levemos em nossos corações a certeza de que o Senhor, Ele está conosco. Por onde andarmos, se com Ele estivermos verdadeiramente, Ele nunca nos deixará só, Ele nunca nos abandonará. Sejamos, portanto, nós fortes e corajosos. Não fortes na força que há em nós, pois somos fracos, frágeis, mas na força do seu poder. Não nos apavoremos com as notícias que sobrevêm, notícias essas más, muitas vezes de pessoas próximas. Não nos desanimemos sob o peso de provação em hipótese alguma, ou até face à perseguição. Mas confiemos que o Senhor cumprirá e breve voltará para nos buscar. Por isso busquemos nele, estar com ele todos os dias, até que ele venha. Pois se com ele morrermos, é certo que com ele também viveremos.